Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada, por mais pelo menos aí uns 10 dias. Minha amiga, meu amigo, 7 de setembro preocupa o Brasil e o mundo. Na verdade, tanto Bolsonaro insuflou os seus seguidores que ele parece ter perdido o controle sobre eles. Na verdade, o que é que está acontecendo? O Bolsonaro vê subir no telhado as possibilidades de uma virada de mesa caso ele perca a eleição. Os militares parecem ter recuado devido às pressões de todos os lados, mas sobretudo dos Estados Unidos. A pressão dos Estados Unidos contra um levante golpista no Brasil faz com que os militares pensem duas vezes antes de atender a um eventual chamamento de Bolsonaro, caso ele perca as eleições. Pesquisas recém-divulgadas mostram também que os militares, os policiais militares e os policiais civis, policiais federais, em esmagadora maioria, na verdade a pesquisa Quest que dá esses dados, em esmagadora maioria de 84%, dizem que a democracia é um regime melhor e um número menor de 81% diz que o que perder a eleição, o candidato que perder as eleições de outubro à presidência na República tem que aceitar o resultado. Diante de tudo isso, o Bolsonaro reconsidera as suas chances de virada de mesa para permanecer do cargo e decide partir para tentar vencer mesmo a eleição. Ele lança vários programas sociais que fracassam. Os programas sociais de Bolsonaro, como o Auxílio Brasil, ao qual ele agregou desde dezembro do ano passado R$400, não é? Ele passou os 3 primeiros anos de governo pagando a mesma coisa que o governo Dilma Rousseff pagava há pelo menos 6 anos atrás, antes de sofrer o golpe, mais quase 7 anos atrás. Então o Bolsa Família, desde que a Dilma Rousseff foi apeada da presidência da República por um golpe parlamentar, que o Bolsa Família não recebia aumento. Temer não deu aumento e o Bolsonaro só foi lembrar de dar aumento para o Bolsa Família quando ele viu que poderia acontecer de ele não conseguir apoio dos militares para continuar no cargo e que o Lula poderia realmente esmagá-lo na eleição deste ano. Aí o Bolsonaro acorda para a vida e decide liberar 5% do produto interno bruto em bondades eleitorais de última hora. Não funcionou. Não funcionando, o Bolsonaro decide que vai usar de todos os métodos para vencer a eleição, com orçamento secreto, com todo tipo de estratagema legal e ilegal. Porém, aconselhado e pressionado pelos marqueteiros, o Bolsonaro vê que os seus seguidores, mais do que ele até, são quem mais lhe queima o filme. Por quê? Porque eles pedem ditadura militar, eles pedem todo tipo de atos antidemocráticos das Forças Armadas, pedem a intervenção militar, pedem que o Bolsonaro continue no poder, não é? Pedem uma ditadura, pedem um novo ato institucional número 5. Bolsonaro tem chegado ao ponto de pedir em manifestações e comícios que os seus apoiadores baixem faixas
pregando abusos, pregando golpe militar, né? Pregando fechamento do Congresso, pregando fechamento do STF. E a impressão que se tem, inclusive, o TSE, o Poder Judiciário, não é, as autoridades competentes, parecem achar que o Bolsonaro não vai conseguir segurar os seus radicais, até porque ele dá uma no cravo e outra na ferradura. Por exemplo, nos últimos dias ele pediu para os seus seguidores abaixarem faixas que pediam golpe de Estado, AI-5, fechamento do STF, essas coisas, e, na verdade, não foi atendido plenamente e continuam aparecendo manifestações com propostas de violência e está se organizando um ato gigantesco para Brasília. O que é que o Bolsonaro faz? Para conseguir volume nessas manifestações, ele usa os meios do Estado, está usando a presidência da República com a desculpa do 7 de setembro para fazer um evento que ele vai transformar em evento eleitoral. E, na verdade, isso é uma das coisas mais ilegais que poderia haver. A construção do 7 de setembro que o Bolsonaro está fazendo como um comício em seu benefício, isso é uma ilegalidade. Nenhum outro presidente poderia fazer algo assim, porque ele está usando, inclusive, dinheiro público para fazer um comício para sua campanha. E não é do fundo eleitoral, é dinheiro da administração federal que está sendo gasto, e recursos também, e aparelhos da administração federal que estão sendo usados para ele fazer um grande comício de 7 de setembro. E como é que ele está fazendo? Está usando todos esses recursos para trazer gente de outros estados, sobretudo para Brasília, porque ele quer um grande ato em Brasília e os produtores rurais, os quais ele tem beneficiado de diversas formas, não é? Com financiamentos de pai para filho, com orçamento secreto, doando máquinas. Eles vão colocar máquinas em Brasília, na esplanada dos ministérios, ali onde, nos locais do desfile de 7 de setembro, para engrossar a manifestação. E há notícias de que só de São Paulo estão saindo 300 ônibus lotados para Brasília para o ato 7 de setembro. Então, como a manifestação espontânea ele sabe que não funcionaria, ele vai fazer o que fez em 7 de setembro do ano passado, quando gente foi paga, há provas, há vídeos mostrando que ele, inclusive, contratou manifestantes para o 7 de setembro do ano passado. A questão é que, para o Bolsonaro agora, esses atos antidemocráticos, com pedido de fechamento do Congresso, intervenção militar, AI-5, não é? Fechamento do STF, tudo isso não está agradando o eleitor. A campanha do Bolsonaro tem dito a ele que, se continuarem esses atos antidemocráticos, se continuar esse discurso, ele vai perder a eleição. Enquanto isso, os poderes estão preparando um esquema de guerra. O TSE preparou um esquema, inclusive, de resgate de ministros da corte, o STF também via helicóptero. Se, por exemplo, estiverem dentro das suas casas e para ser retirados, se as casas de ministros do STF ou do TSE forem cercados, há preocupação, porque realmente acredita-se que os bolsonaristas estão fora de controle. E a gente sabe o que tem acontecido. Eles têm cometido vários crimes, várias ameaças, pessoas dando tiro, fazendo ameaças, tentando inclusive chegar às vias de fato, não tem faltado. E com tudo que está se tentando fazer no 7 de setembro, a grande preocupação, de fato, é a de que essas pessoas percam totalmente o controle. Então vamos ver algumas matérias aqui que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e a gente vai comentando. Bom, aqui nós vemos essa matéria da revista Veja
sobre a imensa caravana bolsonarista que irá a Brasília no 7 de setembro. Só de São Paulo, a turma que apoia o Bolsonaro enviará 300 ônibus com militantes. Os apoiadores de Bolsonaro em São Paulo fizeram chegar ao comitê de campanha do presidente em Brasília que a mobilização da turma para o 7 de setembro enviará 300 ônibus do estado com militantes a Brasília. Além das caravanas de bolsonaristas, produtores rurais que apoiam o presidente vão despachar para a capital uma frota de tratores. A ideia é mostrar volume de mobilização em torno do presidente. E o STF tem plano até de resgate para ataque de ministros no 7 de setembro. Não é? O staff de segurança do tribunal preparou medidas para vários cenários de crise. A segurança do Supremo Tribunal Federal desenhou vários cenários para as esperadas manifestações bolsonaristas no feriado de 7 de setembro. Embora considere que neste ano os protestos serão menos inflamados que os do ano passado, quando os militantes tentaram avançar com caminhões para a Praça dos Três Poderes, o esquema de proteção dos edifícios da corte e de seus ministros foi planejado levando em conta diferentes situações, incluindo as piores. O cenário mais grave considera a hipótese de tentativas de ataque a ministros. E, justamente aí, a equipe de segurança deixou preparado um plano de ação para resgatá-los onde quer que estejam e levá-los até um local seguro. O plano é similar ao de 2021, em que houve previsão de resgate por meio de helicópteros, como revelou a imprensa naquela época. E por isso o Lula não pretende medir forças, esse anúncio já vem sendo feito há algum tempo, o Lula não pretende medir forças com o Bolsonaro no 7 de setembro, porque eles vão estar, os bolsonaristas, muito exaltados, as pesquisas têm corroborado para isso. O ministro-chefe da Casa Civil e outros da campanha bolsonarista, o próprio Bolsonaro, os filhos dele, previam que a esta altura, até o fim de agosto, o Bolsonaro já teria ultrapassado o Lula, porque realmente com todo aquele dinheiro que foi despejado em bondades eleitorais, tal, o que se acreditava é que aquilo iria surtir um efeito muito maior. E não surtiu, houve uma mexida muito pequena no tabuleiro. O Lula ainda tem uma vantagem enorme para o Bolsonaro, apesar desses gastos todos. O efeito foi diminuto e isso coloca o bolsonarismo em pé de guerra. O ex-presidente Lula, ele avalia que em meio à radicalização não vale a pena medir forças com os bolsonaristas, porque eles estão fora de si, haja visto o que aconteceu em Foz do Iguaçu, não é o que tem acontecido em várias partes do país, com atos violentos de bolsonaristas, sacando armas, perdendo o controle, então não vale a pena. O ex-presidente Lula não pretende ir às ruas no feriado de 7 de setembro para não atrair ninguém, o dia em que seu principal adversário das eleições deste ano convocou os apoiadores para manifestações em todo o Brasil. A avaliação do entorno de Lula é de que o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores devem radicalizar o discurso durante os atos. Por esse motivo, não valeria a pena medir forças com o bolsonarismo nas ruas. E, segundo integrantes da campanha do ex-presidente, a ideia é que a esquerda mobilize manifestações relacionadas ao 7 de setembro somente nos dias seguintes ao do feriado. No dia 8 de setembro, o ex-presidente deve cumprir a agenda no Rio de Janeiro, onde planeja realizar um comício na Praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E com tudo isso, a gente tem aqui o Lula dizendo, e o Globo dizendo, na verdade, que o atentado contra Cristina Kirchner na Argentina repercute nas campanhas e que o autor do ataque em Buenos Aires se parece com Jorge Guaranho, o bolsonarista que invadiu uma festa em Foz do Iguaçu e matou o aniversariante por ser petista. Está aqui um ex-editor do jornal Globo, que tem coluna lá,
que é considerado uma das vozes do patrão, não é? Dando a versão da Globo de que o atentado contra a Cristina Kirchner pode significar uma nova rota no continente aqui de violência política. E, coincidentemente, o Lula fez a mesma análise lá no Maranhão que esse articulista do Globo. Diz o Lula que quem faz insinuação pode cumprir o que está prometendo em relação à violência, disse Lula. Em São Luís, o candidato do PT à presidência falou sobre a tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O Lula afirmou ontem, durante coletiva de imprensa realizada em São Luís, que todos os políticos precisam estar atentos à violência provocada por aqueles que não sabem viver democraticamente. Questionado por uma jornalista da Globo se a tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acendia um alerta para a classe política no Brasil, o Lula disse que quem faz insinuação pode cumprir o que promete. Disse o Lula, abre aspas, o bom senso indica que precisamos ficar alertas com o que pode acontecer no Brasil, porque nós temos visto todo santo dia na imprensa uma insinuação, e quem faz insinuação pode cumprir o que está prometendo. O atual presidente da República não está habituado a conviver democraticamente, afirmou Lula ao jornal O Globo. Durante a entrevista, o Lula também aproveitou para criticar Bolsonaro por ter apresentado no orçamento de 2023, Auxílio Brasil de R$ 405 em vez dos 600 prometidos em campanha. Ele diz para o povo que vai fazer isso e aquilo, que ele vai manter os R$ 600, mas ele não mudou na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o valor do Auxílio Brasil. E se não está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai ter que inventar outro estado de emergência, declarou o Lula, referindo-se à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Lula também afirmou que, se eleito, uma das primeiras medidas do governo será convocar uma reunião com todos os governadores para fazer um levantamento de todas as obras importantes nos estados. E a oposição a Bolsonaro marca atos em resposta ao 7 de setembro para o dia 10. Então, mais uma vez, transmitindo aqui o pedido do Lula para que as pessoas não saiam à rua no 7 de setembro, as pessoas que tenham qualquer intenção política. A ideia dos movimentos é a de realizar atos em todas as capitais. Os movimentos de oposição a Bolsonaro escolheram o dia 10 de setembro para realizar atos de rua em resposta às manifestações em apoio ao presidente, marcadas para o Dia da Independência. A ideia é de realizar protestos em todas as capitais. A primeira convocatória para as manifestações da oposição está sendo realizada por movimentos populares como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MTST, Central de Movimentos Populares, Movimento Negro Unificado, Marcha Mundial de Mulheres, entre outros movimentos. Nos próximos dias, convocatórias para os atos serão realizadas por outros setores como centrais sindicais, grupos religiosos, estudantes e associações jurídicas. A estratégia é a de criar uma onda que estimule uma adesão crescente de setores até 10 de setembro. Além disso, os movimentos dizem acreditar que Bolsonaro pode repetir ataques ao sistema eleitoral. E aqui, uma informação que estourou ontem, não é, de que bolsonaristas tinham planos de se aproximar do STF no 7 de setembro, mas ouviram um não. O STF terá 70% a mais de agentes de segurança e equipe do batalhão de choque da PM dentro do tribunal. Os eventos do 7 de setembro do ano passado em Brasília têm sido lembrados como nunca, como uma advertência para os responsáveis pela segurança dos principais prédios da esplanada do Ministério. Então é preocupante porque realmente o objetivo dessa gente é o STF. E em comício, Bolsonaro pediu a apoiadores que abaixassem uma faixa pedindo golpe de Estado.
Durante comício em Curitiba, enquanto ouvia discursos de outros candidatos, o Bolsonaro e o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, pediu que apoiadores abaixassem uma faixa que defendia golpe de Estado. A faixa trazia os dizeres: presidente, acione as Forças Armadas, nova Constituição anticomunista. O termo FFAA tem sido utilizado por civis para se referir às Forças Armadas brasileiras. Bolsonaro acenou negativamente com a cabeça aos que seguravam a faixa e, com expressão fechada, pediu para que abaixassem. No início da noite, o candidato participou de jantar com representantes do agronegócio. Então, veja, ele também não tem controle sobre o que vai acontecer. O único controle que pode haver no 7 de setembro sobre a massa de zumbis bolsonaristas reside basicamente nas forças de segurança, porque o Bolsonaro já perdeu o controle sobre essa gente. E o apelo que integrantes da campanha têm feito a movimentos bolsonaristas sobre o 7 de setembro é para que tentem controlar os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro para que não faça ataques às urnas, não fale de intervenção militar, não faça ameaças, porque toda vez que ele faz isso, ele cai nas pesquisas, no tracking, no acompanhamento das pesquisas feitas pelo comando da campanha dele. E aqui nós temos um cenário e os desafios que o próximo presidente vai enfrentar que mostram uma situação muito triste, muito difícil para a economia no ano que vem, com as contas públicas totalmente arrebentadas pelos gastos eleitorais e eleitoreiros do Bolsonaro. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos terminando a live gravada de hoje com um pensamento positivo sobre o que vai acontecer no 7 de setembro, porque realmente é preocupante o fato de que esses zumbis bolsonaristas estão fora de controle, há muitos exaltados que estão armados, não é? E vamos torcer para que tudo saia bem no Brasil, para que a gente faça um processo eleitoral consciente, tranquilo, sem violência, sem problemas, e possamos tirar o Brasil do buraco onde nós mesmos, não é? Mesmo quem não votou no Bolsonaro acaba estando nessa situação de ter que reconhecer que o próprio Brasil se colocou nessa situação tão difícil, e vamos esperar que seja possível sair disso o quanto antes, principalmente nesse processo eleitoral de 2022, e a chance parece boa, mas lógico, há que ter muito cuidado com os radicais bolsonaristas, porque as pesquisas, a baixa possibilidade de o Bolsonaro se reeleger, está deixando essa gente fora de si. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu melhor abraço para todo mundo.